Meu nome é Sidney Ventura e teremos hoje a nossa sexta aula da cadeira de Fundamentos de Redes de Computadores, vendo a camada de transporte. Quando nós estudamos o modelo em camadas, nós vimos que o modelo OSI se divide em 7 camadas, que estão aqui representadas: aplicação, apresentação, seção, transporte, rede, enlace físico. Nós vimos também que nós tínhamos 2 conceitos: o conceito de sistema final e o conceito de sistema intermediário. Sistemas finais são aqueles que vão implementar a pilha inteira, todas as camadas. No nosso caso aqui, o host A e o host B. E sistemas intermediários são normalmente equipamentos de interligação, como roteadores, switches, que implementam parte das camadas. No nosso exemplo aqui, somente até a camada de rede, que seria um roteador, um switch layer 3. Ou então, se eu tivesse, por exemplo, só até a camada 2, que seria um switch normal, camada 2. O que acontece? A camada de transporte é a primeira camada que aparece apenas nos sistemas finais. Ela é chamada a camada de comunicação fim a fim, porque ela é a primeira que aparece só no sistema de origem e no sistema de destino, não aparece nos sistemas intermediários. Então ela irá prover o controle da comunicação fim a fim, ou seja, entre a origem e o destino. Ela é implementada nos sistemas finais, primeira camada fim a fim. Cria a ilusão de uma comunicação direta entre o host A e o host B. Funções da camada de transporte. Primeiro, fazer o controle de fluxo fim a fim. O que é isso? É controlar a velocidade de transmissão, verificar se, por exemplo, um host muito rápido não vai afogar um host mais lento. Então vai fazer o controle do fluxo, de quanto ela pode enviar. Vai fazer o controle da sequenciação, porque na camada de rede o roteamento pode seguir por caminhos diferentes os pacotes. Então é necessário que alguém pegue e reorganize no destino a ordem correta, porque eu enviei 1, 2, 3, pode chegar a 2, 3, 1. Então alguém tem que rearrumar, e essa sequenciação e essa rearrumação será feita pela camada de transporte. Detecção e recuperação de erros: chegou, não chegou, chegou inteiro, não chegou, o que eu vou fazer se não chegou? Vou retransmitir? Não vou retransmitir? Isso é função da camada de transporte, a camada de rede na internet não provê isso, e vai permitir fazer a multiplicação de várias conexões de transporte, uma conexão de rede. Ou seja, os mesmos computadores de origem e de destino podem manter diálogos em paralelo via camada de transporte sem ter necessidade, usando uma única ligação de rede. A camada de transporte ela é muito similar à camada de enlace. A camada de enlace ela também tem que tomar cuidado com fluxo, com sequência, com erro. A diferença é que a camada de enlace ela trabalha ponto a ponto. Ela controla o enlace entre 2 hosts. Já a camada de transporte ela trabalha fim a fim. Essa simpática nuvem que está aqui está representando uma rede muito complexa, a internet inteira aí dentro. Eu entro na internet de um lado e saio do outro. E a camada de transporte vai controlar se o que saiu para o host B, se o que chegou no host B equivale ao que saiu do host A. Ou seja, vai fazer o controle fim a fim. A arquitetura TCP/IP oferece 2 tipos de serviço na camada de transporte. Com conexão, que é feito pelo protocolo TCP, e sem conexão, que é feito pelo protocolo UDP. Ela oferece, na realidade, 2 protocolos, o UDP e o TCP.
Um para velocidade e baixa confiabilidade e o outro com alta confiabilidade, porém mais complexo e com uma velocidade menor, gerando atraso na transmissão. Então, a ideia é ter um serviço confiável, que eu possa conviver com atraso, ou um serviço muito rápido, mas que pode gerar erro de transmissão. A unidade de dados da camada de transporte, no caso do TCP é chamada segmento, e no caso do UDP é chamada datagrama, ou mais especificamente datagrama de usuário. Então, qual a ideia na camada de transporte? Eu tenho aqui a minha aplicação, e eu tenho aqui a minha camada de rede ou interrede. A aplicação vai enviar ou via TCP ou via UDP, o que ela está querendo. Quem vai determinar qual usa? A aplicação. Quem construir a aplicação, o cara que desenvolveu a aplicação, é que vai determinar se ele vai usar TCP ou se ele vai usar UDP. Então, o UDP é um serviço de datagrama, é um protocolo simples, permite envio direto de datagrama IP e adiciona apenas o número de portas, que é o endereçamento a nível de transporte. Nós vamos ver daqui a pouquinho o que é uma porta, para que ela serve. Mas a única funcionalidade que o UDP acrescenta na realidade é o endereçamento a nível de transporte. Já o TCP usa um circuito virtual, ou seja, ele é um serviço com conexão. Ele é bem mais complexo, ele realiza uma série de funções, ele põe na sequência, ele verifica se chegou na ordem, se não chegou ele vai pedir retransmissão, ele vai fazer retransmissão, se chegou com erro ele vai retransmitir. O UDP não faz nada disso. Tá? E junto com o IP ele é a base do TCP/IP. Então, o UDP, conforme eu já disse, não confiável. Ele não garante absolutamente nada. O que você mandar, ele vai enviar. Se chegou fora de ordem, ele não está nem um pouco preocupado. Quem vai ter que se preocupar com isso é a aplicação. Então, a aplicação que usa o DP, ela tem que saber que pode não chegar um pacote ou um datagrama. Pode não chegar, pode chegar fora de ordem. Pode chegar com erro, tá? Ela vai receber com tudo de errado que for ou não vai receber alguma coisa que tinha que receber. O DP não vai controlar nada. Então o desenvolvedor da aplicação vai ter que lidar com isso. Ah, eu vou corrigir o erro na aplicação, eu vou colocar em sequência da aplicação, ou não vou. A minha aplicação, ela permite que eu trabalhe dessa forma, sem me preocupar com o erro. Muito bem. Ele é sem conexão. Quando é vez que a gente fala de conexão e o TCP é com conexão, vem a dúvida, né? O que é conexão? Um termo que a gente usa muito, conexão, vou fazer a conexão. Mas o que é fazer uma conexão? Quando nós dizemos que um protocolo faz uma conexão, significa que antes de enviar qualquer dado, ele vai enviar informações de controle. E essas informações de controle vão circular antes de circular os dados, vão estabelecer a conexão e irão controlar o que foi transmitido durante a conexão. Então isso é fazer conexão. É ter informações de controle que vão balizar esse diálogo. Ao término da transmissão eu vou avisar que acabou aquela conexão. Em consequência não ocorrerá uma nova transmissão. Isso é fazer conexão. Ele não implementa ACK. Esse termo ACK que a gente vai ver no TCP é o recibo. Se chegou. A forma mais simples de eu controlar se algo chegou ou não é o destinatário dizer que recebeu. Ela recebeu o que eu enviei. Como o DP não controla se chegou ou não, ele não usa ACK. O TCP usa ACK para saber se chegou ou não. Não implementa controle de fluxo. Então não está preocupado se o host de destino aguenta aquele volume de dados que eu estou mandando, se tem buffer suficiente para armazenar. Não está preocupado com isso. E não garante a sequência, se chegar fora de ordem, chegou. Ele é o típico protocolo de melhor esforço. Eu já falei numa aula para trás do IP que toda vez que em rede vocês ouviram alguma coisa falada assim, é um protocolo de melhor esforço, significa que ele não garante nada, ele só tem a boa vontade de tentar fazer aquilo o melhor possível. Já o TCP,
que é o outro protocolo da camada de transporte, vocês vão ver que ele é um protocolo confiável, não é um protocolo de melhor esforço. Então, cabe à aplicação no DP garantir a confiabilidade, é usado em aplicações de tempo real e multiponto. E por que em tempo real? Como ele não controla quase nada, o processamento dele é muito rápido. E aplicações de tempo real, o mais importante é a velocidade. Videoconferência em tempo real, assistir vídeo em tempo real, é mais importante a velocidade do que a confiabilidade. Então aqui se implementa a velocidade, tornar a coisa o mais rápido possível. E aqui tem uma observação que muitas vezes um programador esquece que ele não controla nada e faz testes em ambiente de rede local que por natureza é confiável, e quando joga na internet não funciona por causa da quantidade de erros. Então tem sempre que lembrar esse detalhe, que o DP é não confiável. O DP acrescenta o conceito de porta. O que vem a ser porta? Tá? A porta é o seguinte. Ele é... Aqui, ó. Porta. Adiciona ao IP a funcionalidade de distinguir múltiplos destinos dentro de um mesmo host. É isso que a porta faz. Tudo que a gente falou até agora de IP, fala assim, eu vou no servidor tal, então eu vou no IP tal. Só que quando eu tenho uma máquina, tem aqui um servidor, ó. Eu digo que ele tem um MAC que o identifica na rede local e ele tem um IP que o identifica na rede. Mas quando eu chego nesse servidor, esse servidor pode ser um servidor de páginas web, que está rodando o protocolo HTTP. Ele pode ser um servidor de correio eletrônico para o SMTP, para o meu SMTP, para o meu POP, para o meu IMAP. Ele pode ser um servidor de arquivos para eu usar o meu FTP. Ele pode ser um servidor de nomes da internet com serviço DNS. Está tudo no mesmo IP. Como é que eu digo o que eu quero? Então eu preciso de um outro endereçamento que é a porta. A porta identifica qual é o serviço que eu tenho neste servidor. É como se fosse um guichê. É como se fosse um guichê. Aqueles guichês de... Você chega no local, tem várias coisas. Guichê para pegar a carteira de identidade, guichê para não sei o quê, guichê para outra coisa. Isso é a porta. Eu estou no mesmo local, no mesmo servidor, e o número da porta vai me dizer o que eu vou acessar. Por exemplo, o HTTP é porta 80. E por aí vai. Tudo bem. Então, quando uma aplicação vai acessar alguma coisa, ela usa não só o endereço IP, ela usa o endereço IP e a porta. Aqui no caso eu estou dando exemplo de porta UDP, mas o TCP também tem porta. Então, na realidade, a aplicação vai dizer o que ela deseja acessar através do endereço IP e do número da porta. Então, é assim que funciona, ó. Eu tenho uma aplicação, ela vai usar a porta 126 e a 34, e uma outra aplicação vai usar a porta 32 do UDP. O IP vai passar para cá, para o UDP, e o UDP, pelo número da porta que tem no cabeçalho do UDP, vai saber para quem que ele vai entregar. Uma aplicação pode ter mais de uma porta, por exemplo, para controle, outra porta para dados, e por aí vai. Tudo bem. O funcionamento. Eu tenho um acesso síncrono à porta. Isso aí tem a ver com sistemas operacionais, vocês já devem ter estudado. Quando eu vou pegar o dado no buffer, ou seja, se o processo tem que extrair dados da porta e a porta está associada a um buffer, ou seja, uma região de memória onde eu jogo os dados que chegaram, tá? O SO vai bloquear até que o dado esteja disponível. Quando os dados chegam, o sistema operacional reinicia o processo, faz com que o processo acesse a porta e leia os dados que estão no buffer da porta. Tá? Então aqui, ó, as portas usam buffers para poder armazenar. Então, como eu disse, é a ideia do guichê. Eu tenho aqui, ó, os vários guichês, que são as várias portas, e eu vou dizer o que eu desejo acessar. Que porta eu desejo acessar.
Cada servidor, cada serviço que você coloca num computador, ele será associado a uma porta, seja essa porta TCP ou DP, isso é indiferente, mas ele será associado a uma porta. E ele vai, e quando ele envia alguma coisa, ele diz em qual porta ele está, e quando ele recebe alguma coisa, ele recebe na porta que ele está associado. Então, antes de enviar um pacote, a aplicação deve associar-se a um número de porta. Isso acontece, por exemplo, com o browser. Quando você abre um browser, para você poder pegar uma página web, o browser solicita ao sistema operacional uma porta e ganha um número de porta que vai representá-lo como processo dentro do sistema operacional, dentro do esquema da rede. Quando chegar de volta à página que ele pediu, esse pacote vem com o endereço da porta onde o browser está. Isso é feito para que a identificação do processo pela rede seja independente do sistema operacional. Quem estudou sistema operacional sabe que cada processo recebe lá um Process ID. Mas como cada SO faz de um jeito diferente, eles criaram um esquema de endereçamento de processo da rede, independente do sistema operacional. E depois há um mapeamento entre o Process ID e a porta que aquele processo está utilizando. Então toda a multiplexação ocorre pelo mecanismo das portas. E quando uma porta é estabelecida, o SO cria uma fila, que nada mais é do que uma área de buffer para jogar os dados, tá? E a associa à porta. Quando você recebe um datagrama, seja o DP ou o TCP recebe um segmento, ele vai verificar se a porta existe. Caso a porta exista, caso a porta não exista, vai voltar uma mensagem de erro ICMP de volta para quem pediu, dizendo que aquela porta não existe. Se existir, será encaminhado para a porta aquela requisição. Que é o que está aqui, ó. Se houver esse casamento de porta, será colocado na fila. Número de portas. As portas, elas têm números. E elas foram divididas em conjunto de números, tá? Ou em conjunto de portas. Eu tenho as portas de atribuição universal, que são chamadas portas bem conhecidas. As portas bem conhecidas vão de 0 a 1023. Então toda porta com número entre 0 e 1023 é chamada bem conhecida, ou well done. Por que essas portas são importantes? Imaginem o seguinte, quando você quer fazer qualquer requisição em rede, você vai precisar do endereço IP e da porta daquela aplicação. Então imaginem um servidor web. Você vai acessar a página da Estácio, do servidor da Estácio. Então você precisa do IP do servidor da Estácio. Quem vai resolver isso é o DNS. Você vai botar lá www.estácio.br, ele vai devolver qual é o IP do servidor da Estácio. Até aí, tranquilo. Quando você envia a sua requisição para o servidor de Estácio, você tem que dizer em qual porta, qual o processo que você quer. Você quer o HTTP, ou você quer o servidor de e-mail, ou você quer o FTP. Tem uma porta. Se cada servidor resolvesse adotar uma porta diferente, eu teria uma complicação a mais. Porque a requisição tem que ir com o número da porta. Você teria que também descobrir qual é a porta daquele servidor. Para evitar isso, as portas bem conhecidas padronizam as portas dos serviços de internet. Por exemplo, HTTP é a porta 80, DNS 53. Então essas são as chamadas portas bem conhecidas. De forma que qualquer browser, quando vai acessar uma página web, vai pedir algo na porta 80, porque é a porta padrão do HTTP. Já as portas acima de 1023 são chamadas portas dinâmicas, tá? Elas serão associadas a softwares, normalmente software cliente, por exemplo, o browser. O browser, para acessar a página web, vai precisar estar numa porta na máquina local. Ele vai solicitar uma porta para ele vai receber uma porta com o número acima de 1023. Existe uma terceira divisão dentro dessas portas dinâmicas,
que, por exemplo, banco de dados, o Postgre usa a porta 5432, o Oracle a 1521. Você tem algumas portas que alguns aplicativos de banco de rede usam e que não são bem conhecidas, porque não são portas para serviço internet. Mas eles registram as portas, são as portas registradas. Outros aplicativos podem usar, mas eles registram para que fique patente que aquilo deve ser usado para eles. E normalmente o pessoal respeita e não põe outros serviços naquela porta. Fica registrado para aquelas empresas. Portas UDP bem conhecidas. Vejamos aqui, ó. A 53 é o DNS. Tem o ECO. Tem a RPC, Remote Procedure Call. E outros aí. Vamos falar agora do protocolo TCP. O protocolo TCP, ele é orientado a fluxo. O que vem a ser isso? Os dados do TCP são vistos como um conjunto de bytes. Eles não enxergam as diferenças internas do dado, tá? Aquilo é um conjunto de bytes, um do lado do outro, acabou. Ele não entra no mérito do que é aquilo. A interpretação daqueles bytes, se tem subdivisões internas ou não, será feita na camada de aplicação e não na camada de transporte. Tá? Outra coisa, apesar de eu poder pegar um pacote grande, eu vou dividir em vários segmentos, o conjunto de bytes é visto como uma coisa só e não como um conjunto de pacotes. É simplesmente segmentação de todo o conjunto de bytes e não conjunto de pacotes que é unido. É considerar, como eu disse, um único fluxo. O TCP não conhece a estrutura usada pela aplicação, como eu disse, é um string não estruturado, fornece um serviço confiável. Vocês vão ver que o TCP, ele controla a sequência. Ele vai controlar se chegou 2 vezes o mesmo pacote ou não. Se chegou com erro, se não chegou com erro. Se chegou com erro, pede para retransmitir. Se não chegou, pede para retransmitir. Se chegou duplicado, descarta o duplicado. Ele faz esse controle todo. Ele vai realizar a detecção e correção de erros. Vai realizar o controle de fluxo para impedir que um computador com uma grande memória, com uma grande capacidade de processamento, afogue um computador menos poderoso. O TCP, ele é orientado à conexão. Então vamos lembrar, conexão, antes de trafegar o primeiro byte de dado, haverá uma troca de informações de controle entre a origem e o destino e será estabelecida uma conexão que vai balizar o funcionamento. Essa conexão, essa troca de dados será feita e para que estabeleça esse acordo. Muito bem. Aí haverá a abertura da conexão, a transferência dos dados e o fechamento da conexão. Essa é a sequência. Abre a conexão, trafega os dados, fecha a conexão. E a conexão é estabelecida via um método chamado Three-Way Handshake, que a gente vai explicar daqui a pouquinho. E ele vai multiplexar o acesso à camada de redes, ou seja, o mesmo host de origem, o mesmo servidor de destino, podem ter vários fluxos TCP em paralelo um com o outro. E um não vai interferir com o outro. As conexões TCP são full duplex. O que significa ser full duplex? Significa que elas são 2 sequências de bytes independentes fluindo em direções opostas, sem nenhuma interação aparente. Ou seja, eu posso ter tráfego de A para B e de B para A ao mesmo tempo na mesma conexão TCP. Ah, no DP não pode? Pode. Só que o DP não tem conexão. Então ele nem toma conhecimento que está havendo troca de informações nos 2 sentidos. Já o DP sabe que está acontecendo isso e controla o fluxo nos 2 sentidos. E ele reduz o tráfego permitido piggybacking. O que vem a ser esse piggybacking aqui? O piggyback é uma técnica que faz o seguinte.
Vamos primeiro explicar uma ideia básica. Eu estou enviando algo para você. Como é que eu sei se você recebeu? Não enviei, não sei. Imagine com um correio, quando você envia uma carta para alguém, você sabe se chegou? Não. Você só vai saber se chegou se a pessoa responder para você a carta que você pediu. A não ser que você envie com o tal de aviso de remessa, que é um serviço que o correio fornece. Quando entrega a correspondência, a pessoa lá assina o AR e o aviso de remessa volta para você. Este método de AR é utilizado pelo TCP. Ele chama isso de ACK, Acknowledgement. Então o que é isso? Ele envia algo e espera o ACK do destino para saber se aquilo chegou ou não. Se o destino mandar o ACK, beleza, chegou, tranquilo. Se o destino não enviar o ACK, eu espero um determinado tempo, e aí vai variar dependendo das configurações da rede, mas eu espero um determinado tempo. Se eu não receber o ACK do que eu enviei, eu vou assumir que o meu pacote se perdeu, que o que eu enviei se perdeu, e eu vou fazer um novo envio. Vou fazer um novo envio e quando chegar o ACK eu sei que foi. Beleza. Muito bem. Então notem, eu envio o dado, recebo de volta o ACK. Mas muitas vezes o que eu enviei foi uma requisição. E aquele cara vai ter que me mandar um dado. Da forma como foi explicado, ele enviaria primeiro um ACK e depois enviaria a resposta que eu pedi. São duas transmissões de lá para cá. Fazer piggybacking no ato do destino responder, ele incluir o ACK dentro do pacote que estão vindo com os dados que eu solicitei. Isso poupa uma transmissão. Isso é que nós chamamos de fazer piggybacking. Temos aqui, as portas bem conhecidas do TCP. E elas são mais comuns do que as do DP para a gente, para o usuário final. O 20 e o 21 são do FTP, repare, duas portas, uma para controle e outra para dados. 23 do Telnet, SMTP 25, que é o de envio de correio eletrônico, 53 DNS, 80 HTTP, 110 o POP, que é para baixar correio eletrônico, e assim vai. Por que ele pode fazer aquela multiplexação? Permitir várias conexões em paralelo, porque ele não controla a porta do protocolo como abstração principal, mas a conexão. O que é a conexão? A conexão é IP de origem e porta de origem, IP de destino e porta de destino. Então, olha só, o IP desse host é a porta que eu tenho, o IP e a porta. Isso aqui vai me dar a conexão. Se esse mesmo máquina quisesse acessar essa mesma porta na máquina 22, e vamos supor que isso aqui seja um browser, a outro browser não vai estar na mesma porta, vai estar com uma porta diferente. Então, como vai haver uma pequena diferença no número da porta, é outra conexão. E dessa forma ele consegue controlar várias conexões em paralelo entre duas máquinas. Vejamos como é feita a conexão TCP/IP, que é o chamado Three-Way Handshake. O Three-Way Handshake começa assim: o cliente pede para abrir a conexão. O servidor responde dizendo que concorda, o cliente manda uma confirmação. Então é assim: quero falar com você. Aí o servidor responde: beleza, também aceito falar com você. Aí eu mando terceira perna do Three-Way, então nós vamos conversar. Quero falar com você. Quero falar com você. Beleza, vamos conversar, então vamos conversar. Fechou o Three-Way. Aqui abriu a conexão. A partir daqui eu vou ter troca de dados nos dois sentidos, já que a minha conexão é full duplex. Na hora que eu quero encerrar, aparece o conceito de half close. O que é half close? Você não fecha os dois sentidos ao mesmo tempo, porque um pode não ter mais nada para transmitir, mas o outro ainda pode ter algo para transmitir.
Então parte de um pedir para fechar. Aqui, ó. Quero fechar, não tenho mais nada para transmitir. Aí o cara fala, ok. Não vai me enviar mais nada. Fechei. Fechei só neste sentido. Eu ainda posso ter dados no outro sentido, porque esse cara aqui não fechou. Quando esse cara quiser fechar, eu vou ter outro Ralph Close. Ó, não tenho mais nada para enviar, vou fechar o cara. Ok, obrigado, fechou. É dessa forma que funciona a abertura e o fechamento. Olhando um pouco mais, o que acontece? O three-way funciona da seguinte forma. O cara envia um SYN. O SYN é um flagzinho, um sinal no cabeçalho do TCP, dizendo que ele quer abrir uma conexão. E ele envia um número de sequência X. O que acontece? O TCP numera os seus pacotes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, assim sucessivamente. Aquele ACK, saber se chegou ou não, é pelo número do pacote. Eu te enviei o pacote 1, você me responde ACK 2, aí é uma característica do TCP. Qual o que eu estou esperando? Se eu recebi o ACK 2, eu sei que você recebeu 1, então eu posso te enviar o 2. Dessa forma que ele controla. Muito bem. Então você envia um SYN, um sinal de conexão, com o número de sequência. Esse cara que vai responder que ele concorda, ele vai enviar um outro SYN, com o número de sequência dele e o ACK do que você mandou mais um. E esse cara responde com um ACK mais um. Aí abriu a conexão. Na hora de fechar, eu mando o SYN com o número de sequência e esse manda de volta um ACK daquele número de sequência mais um, confirmando que fechou. Fez o Ralph Close. A mesma coisa vai acontecer no sentido oposto. Muito bem. Por hoje é só. Agradeço a atenção de vocês e nos vemos na próxima aula.